Boa tarde a todos, tudo em ordem, tudo certo? Muito bem. Como prometido, eu falei para vocês, se o pessoal bombasse, eu gravava sábado mesmo. E sabadão estamos aqui gravando para vocês essa aula especialíssima a respeito do quê? De construção da petição inicial. Aquilo que eu coloquei na chamada para vocês é uma grande verdade, sabia? É uma queixa constante dentro da área jurídica. Não se sabe redigir, não se sabe principalmente construir uma petição inicial. Começo, meio e fim. Tá? Então eu estou aqui hoje para poder dar um help para vocês, para poder dar uma ajuda para vocês na visão de quem já escreve há bastante tempo, tá certo? E que orientou sempre os alunos a fazer isso. Não só alunos, como às vezes estagiários, colegas, inclusive colegas, por que não? Não é? A gente sempre pode melhorar. E a redação é uma dessas coisas. Redação não inclui só a língua portuguesa. Principalmente na petição inicial, mandado de segurança, ela inclui a concatenação de ideias, ou seja, como é que você apresenta isso, em que momento você apresenta isso. Essa nossa aula dica de hoje, eu não sei, deve ter uma duração mais ou menos, a média sempre é de 15 minutos. Talvez a gente passe um pouquinho, mas é importante que você saiba. Vou dar coisas a respeito de liminar, de tutela de urgência, onde colocar, como colocar, e algumas diferenças entre residência, domicílio, tá certo? Até onde a gente conseguir chegar dentro de um tempo que também seja útil para vocês e que não vire um curso, tá? Apesar de que eu pretendo fazer um curso a respeito de petições, petição inicial, recursos, apelação, etc. Tá? Em pequenos módulos, justamente para não cansar, tá ok? Eu acho que agora o que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou virar para vocês o nosso material impresso, peço que vocês deem um print da tela, ok? Vou dar até um tempo para vocês darem um print da tela, em uns 10, 15 segundos, dão um print da tela e depois volta para o vídeo e continua aí as anotações. O mais importante é que durante o vídeo você pode pausar, voltar, etc e tal, para justamente poder fazer suas anotações. Aquilo que eu estou falando e que você não vai encontrar em nenhum livro didático. Tá legal? Beleza? Então vou virar agora aqui o tripé para vocês terem poderem fazer o print de tela do material. Olha lá. Tá? Então estou enquadrando aqui para vocês. Vai ficar bacaninha. Pegar a tela inteira. Presta bem atenção que vocês vão ver aí, destacado em vermelho, alguns assuntos que realmente vocês não estão acostumados a ver. No artigo, por exemplo, não aparece, tá certo? E eu estou concentrando isso para vocês. Em azul são comentários meus mesmo, ok? Então, print de tela dado. Agora eu acho que dá para a gente começar a nossa aula dica. Vamos lá. Vamos lá. Que é a parte para mim mais gostosa que existe dessa vida, é da aula. É o seguinte, petição inicial. A petição inicial, ela tem que trazer alguns elementos básicos que o próprio artigo 319 exige da gente. Mas vamos prestar bem atenção, isso é o mínimo que ele exige. É aquilo que se tem como necessário para que você possa ter a petição inicial conhecida pelo juiz, para que ela possa ser aceita, sem inépcia. Tá ok? O que nós temos então? O juízo aqui, endereçamento. Qual é a dica que eu posso dar sobre isso? Posso falar o seguinte para vocês, eu nunca usei Exmo, doutor, não, para mim é tudo por extenso. Eu acho uma comunicação formal, não deve ser extensa, mas ela é formal. Então o que me custa escrever, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, eu escrevo. Tem gente que acha que é estilo, eu acho que é respeito. Nem mais, nem menos, ok? Acho que é uma economia meio porca, tá? Agora, juízo, você já encontrou, nome da parte, pronome, estado civil, essas coisas, também não vejo nenhum mistério em você fazer uma qualificação de parte, pessoal, tá certo? Se realmente você não tem elementos, os parágrafos ali no final do artigo 320 vão te dizer como é que você deve agir, né? Pedir ao juiz, etc e tal, para que faça essa complementação dos dados que você não consegue fazer, caso você não tenha acesso a eles ou eles fiquem caros demais, ok? Aí sim, eu quero fazer dar a primeira dica para vocês. Domicílio e residência. Tem gente que não sabe a diferença disso até hoje. Aliás, tem muita coisa que eu vou falar aqui que advogado não sabe a diferença. Advogado com anos de carreira aí
e quem não sabe a diferença. Tá? Então, por exemplo, domicílio. Todos os locais em que a pessoa pode ser encontrada, tá certo? Além da residência dela. Então, ela reside num lugar, mas ela também vai ao clube, academia, ela também frequenta algum lugar, como o trabalho dela. O trabalho dela, por exemplo, faz parte do domicílio dela. Não é residência dela, mas é trabalho e é domicílio. Uma casa de praia, uma casa de campo também são os lugares que ela frequenta com habitualidade. Então essa é a diferença de residência e domicílio. Vale também, então, citação e intimação em domicílio. E se você souber quais são esses domicílios, já decline isso direto na sua inicial. Assim você também facilita o trabalho do oficial de justiça. Tá beleza? Tá ok? Tudo certo? Muito bem. Agora vem a primeira dica bem importante. Se você pegar aí o seu print de tela, nosso material, você vai ver que eu chamo atenção para quê? Eu chamo atenção para a existência ou não de liminares. João, não me lembro o que é liminar, ou não sei a diferença de liminar e tutela de urgência, que é a coisa mais comum que eu vejo. Tudo hoje é tutela. Tutela, e não é, amigo, não é. Liminar é uma coisa e tutela é outra. Então me diz, João, qual é a diferença? Eu falo para vocês qual é a diferença. A liminar são pedidos que você faz para o juiz para garantir a continuidade do processo. São pedidos processuais, instrumentais. Então são condições que você precisa para que o processo vá adiante. Eu dei para vocês ali um exemplo, que é justamente o artigo 320, né? A petição inicial será instruída com documentos indispensáveis. Entre documentos, você também pode levar para esse universo provas. Provas essenciais que você precisa produzir liminarmente, ou seja, que vão compor o processo para que ele possa ter um andamento regular, para que você possa garantir o quê? O princípio do quê? Do devido processo legal. Ele ande de acordo com o que a Constituição diz. Um exemplo bom para isso, você tem uma testemunha, que hoje em dia não é muito difícil, né? Com a pandemia, você tem uma testemunha que está correndo risco de morte. Tá? Porque só corre risco de vida zumbi. Zumbi corre risco de vida, porque ele está morto. Nós que estamos vivos corremos risco de morte. Então você tem uma testemunha que está correndo risco de morte. Precisa colher o depoimento dessa testemunha antes que ela venha a óbito. Isso é uma emergência? É. Como é que você pede? É tutela? Não é, é liminar. Liminarmente já pede que seja ouvida a testemunha assim, assim, assado, por esses motivos. Então vocês vão ver ali que na estrutura do nosso material, cada vez que você tem uma liminar, você já coloca a liminar logo no começo da petição. Por quê? Porque ela é uma condição da continuação do processo, da continuação da própria petição. Então, para eu poder analisar o mérito, eu primeiro preciso esgotar o quê? As liminares. Aí sim o juiz vai ter condição de pegar, por exemplo, esse depoimento dessa testemunha e juntar na análise do mérito. Entendeu como funciona? É assim que funciona. Então as liminares também, a liminar e a tutela, elas são mini petições dentro da sua petição. Então você pediu a liminar, você também já dá o fundamento jurídico dela e faz o pedido. Pede liminarmente que a testemunha seja ouvida com base no artigo tal. Por quê? Porque é necessário para que o juiz possa ter um entendimento dos fatos. Aí, pronto. Essa é uma liminar. Tem uma construção própria antes de se entrar no mérito e de se expor os fatos em si. Então fez a liminar, fez o pedido ali, beleza. Fechou para fato. Gente, fato tem uma sequência. Fato tem uma sequência, uma história. É a história do processo. Objeto mediato e imediato. Onde começou o problema, na formação da sociedade. A sociedade formou-se tal. Onde o que está ocorrendo? Ocorre que os sócios não confiam mais um no outro, perderam affectus societatis e querem dissolver a sociedade. Objeto imediato, dissolução da sociedade. Então esses são os fatos. Eles têm uma ordem, pelo amor de Deus. Enquanto você fala de fato, você não faz pedido. Pedido é no lugar do pedido. Os fatos são os fatos. Você pode falar durante os fatos o seguinte: o que será pedido a seguir, o que será pedido em momento oportuno. Mas não entra no ciclo que muita gente faz.
Começa a expor os fatos, já começa a fazer o pedido, para depois fazer o pedido de novo. Isso é cansativo, isso é chato, isso é horrível. Para o magistrado, então, o cara fica louco, porque ele está relendo uma coisa que ele já viu. Entendeu? Tudo tem fundamento, tudo tem um porquê dentro da petição inicial. Não é para ficar se repetindo. Isso é muito chato. E outra é antitécnico. Então, seja técnico. É isso. Muito bem. Dito isso, fato é fato, tem uma história, tem uma sequência, tem começo, meio e fim, e não tem pedido direto dentro dele. Pode ter uma menção indireta, mas não pedido direto. Pedido é na hora do pedido. E aí nós temos o quê? Fundamento jurídico. Fundamento jurídico. João, você pode me dar uma dica? Posso. Muito boa, inclusive. Tá? O fundamento jurídico, pessoal, ele segue a hierarquia do nosso ordenamento. Exatamente. Você vai procurar primeiro aonde o seu fundamento jurídico. Onde é que está... Eu sou suspeito porque eu sou constitucionalista. Mas assim, onde é que está o fundamento jurídico mais importante da nosso sistema normativo? Está na Constituição Federal. Então não interessa o assunto que você vai tratar. Ele sempre começa na Constituição Federal. Sempre, amigo, sempre. Num princípio, num artigo, num valor, seja o que for. Mas ele começa na Constituição Federal. Daí, no meio da semana, eu ter dado para vocês a dica do Peter Heberle, né, que é um intérprete da Constituição, é um professor especialista em hermenêutica e interpretação constitucional. Começa por ele. Vamos lá. João, qual é a ordem que eu devo seguir? Constituição Federal, Lei Complementar e Códigos, porque os nossos códigos são considerados leis complementares, leis ordinárias ou extravagantes, aquelas que regulamentam o próprio código, tá certo? Para depois você falar em decreto, tá certo? Um decreto legislativo, um tratado internacional, puxar algum tipo de analogia de uma legislação que aqui não existe, mas lá fora existe. É aí que você vai colocar. Depois disso é que você vai falar sobre resoluções, instruções normativas e coisas do gênero. Entendeu? Então, tem uma ordem? Então, tem. Então, não é do mais específico? Não, não é. Na petição inicial, não é. Perdão, pessoal. Não é Covid, não. Mas assim, ó, você começa sempre do macro para o micro. Constituição Federal até a instrução normativa, tá certo? Até ato normativo. É assim que funciona, é assim que se faz fundamento jurídico. E só depois disso é que você vai falar de jurisprudência. Não começa a jogar jurisprudência para tudo que é lado da petição. Né? Ela não é um cachorro dálmata, cheio de pinta para todo lado. Ele é coeso, ela é coesa. Então, assim, jurisprudência vem depois de legislação. Vem depois do quê? De fundamento jurídico normativo. Aí vem jurisprudência. E depois disso é que você vai citar alguma doutrina, se você quiser. Então, segundo o pensador fulano de tal, segundo o professor João Antônio Wigering, que não sei o que lá, tá certo? A interpretação da Constituição está assim, assim, assado, e nesse caso em tela, a gente pode levar para o seguinte lado da interpretação, aberta, fechada, etc e tal, ok? É assim que se faz. A doutrina, então, vai entrar em terceiro lugar. Norma, jurisprudência e doutrina. Beleza? Tudo bem? E daí nós vamos para quê, João? Vamos para as tutelas. Então você falou do quê? Falou do fato, fundamento jurídico. Fundamento jurídico, pessoal, é do direito. Então falou do fato e falou do direito. Fundamento jurídico é do direito. É isso. Ok? Acabei de explicar. E aí tem tutela de urgência. João, onde é que eu trato a tutela de urgência? Você só pode tratar a tutela de urgência depois de falar do mérito. Não existe tratar a tutela de urgência antes do mérito. Por quê, João? Porque se a liminar fala a respeito de condições do processo, a tutela de urgência, seja ela qual for, inibitória, ativa, seja o que for, a tutela de urgência, ela é um pedaço do mérito. Você está pedindo para o juiz que te antecipe algo que está intimamente ligado ao mérito da questão. Então, como é que você vai pedir uma tutela sem primeiro ter falado a respeito do mérito? Você tem que esgotar o mérito. Falou completamente do mérito, deu todo o fundamento legal, agora você vai falar da tutela. Então, eu preciso de uma tutela de urgência. Eu preciso adiantar uma quantia do inventário, porque tem um dos herdeiros que está passando fome. Então, preciso de uma tutela nesse sentido. É um pedaço do mérito, porque você está discutindo o quê? Uma divisão de bens dentro de um inventário.
Você quer uma antecipação da parte dos bens para uma determinada pessoa que ainda está tentando fazer prova se ela merece ou não aquilo. E quanto daquilo ela merece. Mas como ela está passando fome, então você precisa de uma tutela de urgência. Então depois de ter explicado toda a situação é que você vai pedir a tutela. Percebeu? Aí o juiz entende. Mesmo assim eu insisto. A tutela também tem o quê? Sua estrutura de mini petição dentro da petição inicial. Pediu a tutela? Então faz o quê? Explica o fato, tá certo? Fulano está passando fome. Então, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, esse já é o fundamento jurídico, e a possibilidade de antecipação de tutela, vem os artigos da antecipação de tutela, e aí você realmente faz o pedido. Pede-se que seja adiantada a parte X do inventário. Estou dando um exemplo, gente, serve para qualquer área do direito, mas a estrutura que eu quero que vocês entendam, tá? Explicou o mérito, passa para a tutela. Na tutela, cada pedido de tutela tem o seu fato, fundamento e pedido. Cada motivo, ok? Separa, vem pedindo, assim o juiz entende o que você quer. Porque se de repente ele não concorda com uma coisa, ele pode concordar com outra. Então você não sai perdendo a tutela inteira, porque você colocou tudo numa coisa só. Hello? Pô, cara, esse professor é danado, cara. É. Mas é porque dá certo, galera. É porque faz parte. Se põe no lugar do juiz, sempre. Você vai peticionar, se põe no lugar do juiz. Trabalha no lugar dele, que é para ele poder ter tempo de pensar no que você está pedindo. Entendeu? É a primeira conversa que você vai ter com o cara. E tudo que eu estou falando para petição inicial vale para contestação. Nunca esqueça disso. A contestação também é a petição inicial da parte que está se defendendo. Beleza? Pois é, né? Já pensaram nisso? Nem em pós-graduação, onde eu dei aula durante 20 anos, tem nego que pensa nisso. Pô, realmente a contestação é uma petição inicial, só que da parte que está se defendendo. Então também cabe tudo isso aí. Fique esperto. Muito bem. Falamos a respeito da tutela. Pediu, fez o pedido de tutela? Tá, especificou o que você quer? Vamos passar então para o pedido. Tá? As dicas que eu tenho em relação a pedido. Pedido é o seguinte. Faz o pedido principal, tá? Se você tiver mais de um pedido, às vezes você tem mais de um pedido principal, que é o cumulativo, tá certo? Um pedido cumulativo. Então faz o principal, o cumulativo. Depois disso vem os acessórios. Então pede que seja dado isso e em consequência desse pedido também se dê A, B e C. Entendeu? Então pedido 1 é o pedido principal. Vamos supor, cumulado com pedido 2, tá? Esses dois pedidos, se o senhor me der, excelência, eles devem reproduzir também as seguintes consequências, que são o quê? Os pedidos acessórios. Essa consequência, aquela consequência. Entendeu? Então o pedido também tem sua estrutura. Saber pedir na vida é importante? Imagine na petição inicial. É verdade. E aí é o seguinte, fez o pedido? Pedido principal, cumulativo se houver, e aí os acessórios. E aí vem as especificações. Como é que você quer que o pedido seja aplicado? Tá? Não, pedir algo, tá. E como é que eu quero que isso seja aplicado? Aí eu vou detalhar para o juiz, que seja feito dessa forma. Então o pedido é o quê? Tá? E aí você vem com a especificação dizendo como e quando você quer. Entendeu? Quando e como. Forma do pedido, aplicação do pedido, ok? E finalmente você fecha o pedido ali com um reforço. Tá? Excelência, pede-se também que sejam observadas os pedidos de liminares e os pedidos de tutela feitos no corpo da petição, no corpo desordial. Perfeito? Beleza? Então dá um reforcinho, não é para repetir, não repete o pedido. Só, gente, eu fico nervoso, né? Não repete o pedido, só faz uma menção. Pede-se também que sejam observados os pedidos feitos em caráter liminar e em caráter de tutela de urgência, né? Que antecipada já não existe mais faz tempo, mas em caráter de liminar e tutela. Só menciona, não refaz o pedido, tá bom?
E, finalmente, quero dizer para vocês que pedido é diferente de requerimento. Aquilo que você pede para o juiz, ele pode ou não te dar. Aquilo que você requer para o juiz, ele não pode se negar a dar. Como, por exemplo, a produção de provas. Pede a produção. Não, você não está pedindo, você está requerendo. Requer a produção de provas porque é um direito seu. Se ele negar, é agravo na cabeça dele. Por quê? Porque não pode se negar. Então você não está pedindo, você vai pedir aquilo que ele pode ou não te dar. Aquilo que ele tem que te dar, como por exemplo, citação. Se a petição estiver em ordem, ele vai mandar, ele tem que mandar citar, não é uma opção dele. Entendeu? Então requer a citação, requer a produção de provas. O que você pede, você pede. Pedido, pode ou não. Pede-se a condenação. Ele pode ou não condenar.